Boa noite, tudo bem com todos? Estou aqui de novo. A Camila hoje não pôde vir, né? Ela está dando uma série de palestras sobre a alimentação, que é tão importante, né? Mas hoje nós vamos falar de outras coisas. Vou usar o livrinho Força Espiritual, do José Carlos de Luca. E é um texto falando de alguma coisa que eu acho que é uma coisa que, na verdade, a gente não para perceber, né? Falar de amor. Amor a gente sente, a gente vai vivendo no dia a dia, mas parar mesmo, né? Hoje a gente vai refletir sobre isso. Como é que a gente está vivendo isso, né? Vamos ver o que ele fala. O texto chama: Você tem demonstrado amor? Não queira viver sem expressar o amor que existe em seu coração. Em cada gesto amoroso que você demonstra, o mundo se torna mais suave. As pessoas se desarmam de seus medos, a violência diminui e a paz floresce. Essa primeira frase eu acho muito importante. Não queira viver sem expressar o amor que existe em seu coração. É nisso que eu falei, que a gente às vezes não para perceber, para ter consciência de que eu estou vivendo isso, de que eu estou conseguindo expressar isso, porque muitas outras coisas tomam conta, né, da gente, do nosso mental principalmente, e eu não paro para perceber, né? Amar a gente ama, né? A família, os filhos, amigos. Falar de amor é uma coisa muito, assim, profunda, porque a gente fala muito de amor em sentido de dar e receber, né? Mas se a gente pensar mais profundamente, o amor incondicional, sabe aquele amor que você dá sem esperar de volta? Você se doa e você tem a consciência disso. Isso é muito difícil. Isso a gente ainda não consegue viver com consciência, pelo menos, né? Como ele falou, tantas coisas a energia do amor pode mexer, não é? O mundo se torna mais suave, as pessoas se desarmam de seus medos, a violência diminui e a paz floresce. Se falar em medo, então, eu acho que muitas vezes a gente tem até medo, às vezes, de demonstrar amor. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de sofrer. Porque a gente ainda está naquela condição de que eu vou amar, eu vou me doar, mas o que eu vou receber? A gente ainda tem muita necessidade de receber de volta. A gente se decepciona muito quando você dá muito e não recebe, ou não recebe do jeito que você gostaria de receber, né? Então eu acho, a gente ainda não sabe o que é o amor, na verdade. Esse amor de verdade, profundo, incondicional, a gente ainda não consegue viver isso. A felicidade, a saúde, a prosperidade e a harmonia em família dependem do quanto de amor você está disposto a dar. Ninguém retira dividendos de aplicação financeira se nada investiu. Ofereça ódio e irritação e é isso que você receberá. Dê amor e o amor retornará a você. Em família isso é onde eu acho que a gente mais tem a certeza de que vive o amor, porque a gente tem a certeza que ama, né? Os filhos, o companheiro, a companheira, né? Os pais, mas é aquela coisa de o quanto eu dou, né? E o quanto eu recebo. Tem muita cobrança muitas vezes, né, em família. Nesse sentido, né, de eu dou tanto
e olha o que eu recebo, não recebo nada, ou eu não recebo o que eu gostaria de receber, ou o filho não está, né, demonstrando ou seguindo algumas coisas que eu gostaria que ele seguisse, e que isso ia me demonstrar que ele me ama. A gente faz até regrinhas, não é? Eles têm que ser assim, eles têm que fazer isso, meu marido tem que ser assim ou assado, para mim me sentir amado, né? E isso a gente sofre muito, e por isso a gente vê tanto sofrimento, principalmente nas famílias, né? Não é a inteligência do homem que resolverá os grandes problemas mundiais, porque a inteligência sem amor tem sido responsável por guerras fratricidas, preconceitos de toda ordem, massacres raciais e religiosos, crimes e atentados ignóbeis. Mas o amor, mesmo vivenciado por poucos, é a viga mestra que ainda sustenta o mundo. Se a gente pensar num amor vivido por cada um, ou se a gente conseguisse viver mais esse sentimento, ele ajudaria muito as grandes, né, como diz, as grandes inteligências. Se houvesse mais amor, aqui ele está falando uma coisa mais global, né, grandes líderes que têm muita inteligência, né, mas que falta muito amor. Por isso tanta coisa no mundo, né, tanta coisa difícil, tanta coisa que se perde, tanto tempo perdido, tantas vidas perdidas, né? As pessoas, hoje a gente vê no mundo, falta muito amor, principalmente para esses, né? Que às vezes têm o poder de tomar decisões muito importantes, decisões que vão englobar multidões às vezes, né? E eu acho que é o exercício de saber viver isso, né? Em família, aquilo que eu recebo e eu vou recebendo dos meus pais, por exemplo, de alguma forma eles estão me mostrando alguma coisa, né? Como eles vivem esse amor por mim, eles estão me mostrando alguma coisa. Mas muitas vezes eu vou por outro caminho, ou eu não concordo, ou eu acho que foi pouco, eu acho que foi muito. Tem filhos que reclamam que os pais controlam demais, né? Querem saber de tudo, querem se meter em tudo. E às vezes os pais estão tentando demonstrar amor, e às vezes ali tem muito amor mesmo, né? Mas como é que esses filhos recebem? Como é que eles vão levar isso para a vida deles e para o mundo? Porque todos nós vamos levar alguma coisa para o mundo, né? Você não seria nada sem o amor de Deus. Você não teria ido tão longe não fosse o amor de seus pais. O planeta Terra já teria virado poeira cósmica, não fosse a semente de amor plantada por Jesus no coração de cada um de nós. Agora a gente está falando de amor de verdade, né? O amor de Deus por nós, do Criador, o amor de Jesus que ele demonstrou quando veio. Esse é o amor de verdade, que nós estamos a caminho. Nós ainda não, nenhum de nós ainda consegue viver o amor da forma que Jesus viveu, né? Que era esse amor incondicional que a gente fala, de doar, de se doar, né? Então, quando a gente quer pensar em amor, eu acho que a gente é lembrar do Criador, é lembrar de Jesus. Aí a gente vai ter ideia do que é realmente amor. E que a gente ainda está a caminho, a gente está ainda longe, né, desse amor, sem esperar em troca. Isso para nós ainda é muito difícil.
Um elogio aos familiares, um sorriso de alegria ao rever um amigo, um inesperado abraço de carinho no ser amado, um bilhete de esperança ao companheiro em dificuldades, um prato de comida aos que perambulam pelas ruas sem lar, um olhar de compaixão ao que se desvariam do bem, um olhar de respeito ao quem pensa diferente. Tudo isso são pequenas demonstrações de amor, né? Que a gente já consegue fazer, essas pequenas demonstrações. E que é um grande exercício para um dia lá na frente chegar a esse amor incondicional que a gente ainda está a caminho. Se a gente exercitar esses pequenos, né, momentos em família, com um amigo, com alguém que a gente não conhece, mas a gente de alguma forma ajuda, eu estou exercitando, né? Para mim, passo a passo, não é nem nessa encarnação que a gente vai saber e conhecer esse amor, né, incondicional, mas um dia a gente vai chegar lá. E cada encarnação a gente tem a oportunidade de exercitar, né? Em pequenas doses seriam, né? Em pequenas demonstrações, até onde a gente consegue ir, porque em muitos momentos a gente pensa que ama e só se apega a alguém porque ele preenche alguma coisa em mim que eu preciso preencher. Na verdade, eu estou tentando me amar, tendo aquele alguém comigo, entende? Não sei se vocês entendem isso. Porque aquele alguém me traz alguma coisa que eu não tenho ainda comigo mesmo. E eu preciso que o outro mostre, que o outro preencha. Né? Porque até o amor a si mesmo a gente ainda não sabe o que é. Ainda a gente está no caminho. A gente está no caminho. Como é que a gente pode se amar se a gente nem se conhece? Não é? A gente fala tanto de autoconhecimento porque a gente pouco se conhece. A gente pouco sabe o que realmente eu vivo aqui dentro de mim. Entende? O porquê de algumas coisas que eu sinto. O porquê de algumas coisas que eu desejo e que eu não alcanço. E que eu busco no outro. Eu busco que o outro preencha esse buraco. Então, até o amor por si mesmo, ainda a gente está a caminho. É muito bom ser amado, porém é muito melhor ser aquele que ama. Quem recebe amor fica em débito com a vida. Quem dá amor já o recebeu no instante de oferecê-lo. O perfume toca primeiramente as mãos que oferecem rosas. Isso é uma coisa que a gente às vezes escuta hoje muito. A gente vive às vezes momentos em que surgem algumas frases que viram moda, né? Essa é uma. É muito mais gostoso dar do que receber. Francisco de Assis falou isso, né? Mas ele sabia o que era isso. Ele sabia o que era dar. A gente ainda, né? Não que a gente não dê, a gente dê, mas a gente ainda tem muita necessidade de receber. Mas vamos tentar sentir, a gente consegue sentir. Eu acho que todo mundo consegue sentir um prazer, um pequeno prazer quando consegue se doar de alguma forma. E só perceber o que sente quando doou, sem ficar esperando que, então, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo, depois ele me traz de volta alguma coisa que eu quero, entende? Se a gente tentar exercitar isso, é um grande exercício. Cada vez que você consegue fazer uma boa ação ou um bem para o teu próximo, para e procura perceber, procura sentir o que você sente, o que você sentiu. E às vezes, muitas vezes a gente vai se sentir bem, a gente não para perceber, mas vem um sentimento gostoso, vem um sentimento bom, porque é uma meta a ser alcançada, entende? Então, é como se essa mensagem está em nós,
Desde que fomos criados. Essa mensagem está em nós para ser desenvolvida, né? Através da evolução. Então ela está lá. Se a gente parar para tentar perceber, a gente vai perceber, né? Exercícios, é isso que a gente precisa fazer muito. Perceber algumas coisas em si. O amor não é o que está escrito nos livros. É aquilo que praticamos quando fechamos os livros. A gente fala muito, né? A gente lê muito sobre isso, como a gente está falando aqui, como esse autor escreveu a respeito. Mas quando eu leio isso e reflito sobre isso, o que vai ser importante é o que eu vou fazer com isso. Não só a informação, né? Só a informação não muda nada, nem a mim, nem a quem está perto, nem ao mundo. Vamos pensar nisso, né? Vamos refletir. Começando pelos pequenos exercícios. O que eu sinto quando eu consigo demonstrar e fazer um bem para alguém? O que eu sinto? Tá bom, gente? Fiquem em paz. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Com alegria? Sim, sempre, né? Não, pode fazer. Bem-vindos todos ao nosso encontro semanal, tão importante, né? Onde nós dedicamos alguns momentos ao nosso aprimoramento pessoal, né? Às vezes a gente vem aqui buscar um tratamento para outra pessoa, mas se nós não estivermos bem, pouca coisa nós podemos fazer pelo outro, né? Então este é primordialmente o nosso momento, né? Nós que estamos aqui, a todos que também estão assistindo pela internet, né? É o nosso momento, é o momento da nossa conexão com o divino. Então vamos aproveitar ao máximo, nos entregar, né? Nesse pouquinho espaço de tempo que nós temos aqui. Vou só reforçar os recadinhos, né, que ficam passando aqui na TV. Nós temos uma equipe que entrega cesta básica para algumas famílias cadastradas. Então, é de grande valor, né, cada alimento que é trazido aqui para casa, para que a gente possa compor essa cesta. Então, nós recebemos, nós aceitamos alimentos não perecíveis, os alimentos que vão numa cesta básica, tá? Nós temos também a equipe que faz os quadradinhos do amor, né? Com crochêzinho, que elas montam mantas para entregar para bebezinhos carentes. Então qualquer restinho de lã é bem-vindo também, tá? E o principal, né, que é falado toda semana, que eu já vi que todo mundo sabe aqui, qual é o principal recado? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui realiza o evangelho dentro do seu lar, né? Não precisa nem falar mais da importância que tem essa prática dentro da nossa casa, para nós criarmos ali uma psicosfera harmoniosa, saudável, para envolvermos a nós e aos nossos familiares, né? É muito importante, não adianta vir aqui buscar tratamento, boas energias, fluidos curativos, se nós não damos continuidade nesse processo, né? E a continuidade, dentre muitas, é o evangelho no lar, né? Nós precisamos levar esta luz, que é a palavra de Jesus, os ensinamentos dele, precisamos levar para dentro da nossa casa, para o nosso ambiente, certo? Então vamos nos preparar. Vamos então fazer uma respiração profunda e suave, pelo menos 3 vezes.
Respira profundamente e solta o ar bem demoradamente. E quando você solta o ar, você relaxa todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Você vai sentindo os seus pés cansados, pesados, e vai acomodando os seus pés no chão, e vai sentindo os seus joelhos, o seu quadril. Se acomode na cadeira, enquanto você respira. Solta o abdômen, enche o peito de ar e solta demoradamente, relaxando os braços, relaxando o abdômen. Vamos relaxando a nossa cabeça, o pescoço, como se o nosso rosto estivesse derretendo. Solte toda a musculatura do rosto. E vamos visualizando uma luz muito branca e intensa, vindo do alto e entrando pelas nossas cabeças, pelo topo de nossas cabeças. E com o corpo relaxado, esta luz percorre todo o nosso ser, trazendo relaxamento, bem-estar. E então elevamos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus por esta oportunidade abençoada. Vamos visualizando a figura de Jesus à nossa frente, nos convidando mais uma vez, incansavelmente, para o despertar. Que esta noite possamos contatar a luz divina. Vamos permitir que esta luz nos envolva, trazendo questões do nosso interior para fora, movimentando todo o nosso conteúdo interno, para que possamos fazer as nossas reflexões, para que possamos absorver todo o ensinamento trazido até nós, despertando o nosso espírito para as verdades trazidas por Jesus. Então, com os nossos corações transbordando em gratidão, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E então, com alegria, relaxados, com a mente aberta, vamos receber o nosso palestrante hoje, Larival, que vai nos presentear com palavras de luz. Boa noite. Boa noite.
Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? E vamos descobrir, né, o poder que a gente tem. Cada um de nós tem. Descobrir por quê? Porque ele está coberto, né? E o que está cobrindo esse poder que a gente tem? É um véu da ignorância. Se a gente começar então a estudar um pouquinho, entender um pouquinho melhor isso, a gente vai tirando esse véu da ignorância, né? E a gente vai conseguir ficar cada vez mais poderoso, né? Vamos começar a conversar um pouquinho então sobre o poder das palavras, né? Maldição, otimismo, gratidão, né? Isso tudo, ela tem poder, e muito, tá? Mas como é que isso funciona, né? Será que é como aquela história que a gente conhece, de que de repente você fala algo que não gostaria que acontecesse, aí dá 3 batidinhas na madeira e acha que está se isolando do problema? Ou aquela outra crença que se tinha, né? De repente você deixou um chinelo virado, aí o seu pai ou a sua mãe vai morrer, né? Aí você corre, né, e desvira o chinelo. Será que é isso? Não, né? Não é exatamente assim que funciona, não? Então vamos começar pela pergunta 557 do Livro dos Espíritos, né? Ela fala, essa pergunta feita por Kardec, né, fala assim, olha: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Isso significa o quê? Se um de nós, né, pensar mal de alguém, você vai conseguir fazer com que isso aconteça com aquela outra criatura? Ou se você pensar mal de alguma coisa, né, você vai fazer com que isso aconteça? E se você pensar o bem, isso pode acontecer também? E aí a gente tem a resposta dos espíritos, né? E eles vão falar para nós que o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. É mais ou menos o que acontece no nosso dia a dia, não é? Quando você vai falar de alguém que você não gosta, ele é mal para você, né? Você fala bem ou fala mal? E alguém que você ama, você fala bem ou fala mal? Você quer o bem ou você deseja o mal? Isso acontece todo dia, a todo instante na nossa vida, não? E a resposta vai um pouquinho mais além. Ela vai dizer que a bênção não pode jamais desviar a providência do caminho da justiça. Então, se você tem algo para consertar, por mais bem que eu lhe deseje, ou mais mal que eu lhe queira, você precisa consertar isso, né? É algo que a gente fez umas escolhas infelizes, teve consequências que não foram boas, e a gente simplesmente, porque é responsável pelas escolhas que faz, vai precisar consertar, né? E eles falam mais um pouquinho, eles dizem também que ela não atinge o maldito se não é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece, né? Isso está dizendo para a gente o quê? Se você lança um pensamento, né, uma maldição em cima de alguém, isso pode acontecer dele sentir, sim, se ele estiver nessa mesma frequência. Então, se ele estiver na frequência dessa que não é muito feliz, né, e você também está nessa frequência, porque para você lançar essa maldição, você vai ter que estar nessa frequência, né? Então essas frequências são compatíveis e vocês acabam se encontrando, tá? Só que isso é um problema, né? Todos nós sabemos que somos espíritos imortais, né? E que toda vez que você tem um pensamento,
primeiro você se envolve todo com esse sentimento, aí depois é que você lança isso para fora da sua psicosfera. Então, toda vez que você estiver gerando uma maldição, primeiro ela também está lhe atingindo, né? E aí, vocês já pararam para pensar um pouquinho o que a gente faz o dia todo, as 24 horas do dia, se não pensar? Então, existem pesquisas, né? E pesquisa tem para tudo, né? Inclusive para isso, para saber em média quantos pensamentos nós temos nas 24 horas. E chegaram ao número de 70 mil pensamentos, né? Como é que a gente não lembra de todos eles? Você lembra de alguns, isso a gente lembra, mas não de todos, né? Então a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de atenção exatamente nisso. Como estão os nossos pensamentos? A gente está mais com pensamentos não felizes ou pensamentos felizes? Que energia nós estamos nos imbuindo? Energias não tão felizes ou aquelas que vão nos levar para o caminho da felicidade? Então é importante, né, que a gente comece a todo instante do nosso dia, cada segundo dele, ficar atento qual o pensamento que nós estamos tendo, né? E a gente tem algumas definições bastante interessantes. Essa do Ernesto Bozano, ele era um pensador espírita, né? Ele fala assim, que o pensamento são forças plásticas e organizadoras da natureza, criadas pela mente do espírito. Veja, o que significa ser uma força plástica, né? Então, a gente vai confundir um pouquinho com o plástico desse de potinho, de copinho, né? Não é isso. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, aí fica fácil da gente entender. Você pega o ketchup. Se você pegar o ketchup e virar, ele sai do frasquinho? Não sai, né? O que a gente precisa fazer? A gente chacoalha, aí você vira e ele sai. Isso é um material plástico, né? E o nosso pensamento é plástico exatamente por isso. Porque ele vai se moldar, né? Ele vai se modificando e se moldando. É isso que dá essa plasticidade no pensamento, né? Tá? Então a gente já sabe que ele tem essa capacidade, né? E na Gênese, a gente vai ter a informação, né, de que o pensamento plasma formas pensamento. Isso significa o quê? Toda vez que a gente pensa, a gente vai criar uma forma, um pensamento. Nós somos co-criadores, tá? Então você vai ter uma cocriação, você está criando isso. E essa forma pensamento, ela vai estar vivendo aonde? Ao nosso redor aqui, próximo, é a nossa psicosfera, tá? Então a gente também precisa ficar atento nessas formas de pensamento que a gente está cocriando, porque elas ficando aqui ao nosso redor, se a gente tiver pensamentos felizes, nós vamos tá cocriando, né, formas de pensamentos felizes que vão ficar nos rodeando. E se a gente, por acaso, estiver criando formas não felizes, né? Aquelas de raiva, de ódio, de mágoa, elas vão ficar também aqui na nossa psicosfera, interferindo aí exatamente na nossa energia, naquilo que somos, né? E a gente precisa também lembrar, né, que pensamento, ele é um atributo do espírito. Quem pensa é o espírito, tá? Nós somos espíritos imortais, estamos vivendo uma experiência na matéria, tá? Então, quando a gente manifesta um pensamento, nós estamos manifestando algo que nós, como espíritos, estamos criando, tá?
Então precisamos ter um pouquinho de atenção nisso, né? Veja que interessante, né? A gente faz um pouquinho de confusão com essas duas palavras aí, mente e cérebro, né? Será que são sinônimos? Não, elas não são sinônimos, né? A mente, ela é do espírito. Então a mente, ela vai te acompanhar por todo esse tempo que você vai ficar vivendo. Como nós somos imortais, ela vai nos acompanhando por toda a imortalidade. Cada experiência que a gente vai acumulando, vai ficando em nossa mente e a gente vai carregando de uma encarnação para outra, tá? O cérebro não. O cérebro, ele é uma máquina, né? Então a gente lembra de um monte de coisas, inclusive de fazer continhas de matemática, de regras de português, de desenhar, de escrever, né? Mas e se de repente der um probleminha nesse equipamento aí, e ele ficar com uma deficiência, a gente acaba tendo um dano na parte dele que é responsável pela fala. Aí a gente não vai conseguir falar. Só que como a mente é nossa, do espírito, a gente vai conseguir continuar pensando e continuar fazendo toda essa mágica do pensamento, né? E criando essas formas de pensamento também. Então a gente não pode esquecer disso, essa informação é muito importante, tá? E ela vem do livro dos médiuns, né? Pensamento e a vontade são atributos do espírito, ou seja, são nossos atributos, quer dizer, só o espírito tem. Então quem pensa é o espírito e quem tem vontade é o espírito. Aquilo que o pessoal falava lá que a carne que é fraca, não é verdade, né? Quem é fraco aí é a parte moral do espírito. Então nós temos esse atributo e só cabe a nós fazer essas escolhas, e aí vai ter sempre as consequências, né? Vamos pensar um pouquinho como é que isso funciona, né? Nós somos espíritos, né? E a gente vai ter pensamento. Só que entre nós espíritos, o pensamento que a gente tem, a gente contratou um gerente para nos fazer isso funcionar melhor, né? Então, ó, esse gerente é a vontade. Só que esse gerente tem que estar a nosso serviço e não nós estarmos servindo a ele. Então, precisamos começar a prestar um pouquinho mais de atenção se o que a gente está fazendo é a nossa vontade mesmo, não tá? Ou não. E aí começar a fazer as correções, né? Aí a gente tem o pensamento. Para que ele aconteça, vai ter que haver a vontade. E a vontade vai colocar nesse pensamento a ideia, né? E a emoção. A gente não vai lembrar desses 70 mil pensamentos que a gente tem durante o dia exatamente porque a gente não está colocando emoção. Pode ver, aquele pensamento que você teve aí, de alguém que você fala, pô, esse me magoou, e você fica magoado com a pessoa, né? E desenha toda essa situação. É uma situação que você vai carregando de um dia para outro, e vai carregando isso, né? Por quê? Porque houve um sentimento, e esse sentimento é quem fez essa marcação, tá? A partir daí, né, a gente tem esse pensamento, já estamos com a ideia e temos a vontade, a gente já criou isso e a gente vai irradiar para o meio. Primeiro a gente está irradiando para a nossa psicosfera, tá? Então isso nos afeta e a partir daí a gente joga no meio, né? Na psicosfera do meio, tá bom? Tranquilo até aqui? Já dá para perceber que nós precisamos ficar um pouquinho atentos aos nossos pensamentos e que eles são muito importantes para esses caminhos que a gente está escolhendo na nossa vida, né?
Bom, a gente tem o pensamento, né? Então, graças à vontade, você vai ter a ideia e a emoção. Aí você vai ter uma ação. Cada pensamento, aí você vai guardar como se fosse uma pastinha, né? Então, quanto mais emoção, aquela pastinha vai ficar mais tempo com você. E a partir daí você reflete isso através da sua forma de pensamento e vai para o meio, né? E como existe, né, os semelhantes que se atraem, se essa frequência não for muito legal, ou for, né, tanto faz, você vai atrair de volta essa mesma frequência. Então, toda vez que a gente repetir uma ideia, né, de mágoa, tá? Isso acontece bastante, né? Você tem o pensamento, o cérebro, ele não sabe essa história de tempo, né? Quando você pensa, para ele é agora que está acontecendo. Então, quando você carrega uma mágoa, você lembra dela, você pode perceber. Toda vez que você lembrar dessa mágoa, parece que está acontecendo de novo e está doendo mais, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso e começar a mudar esse ciclo, né? Começar a ressignificar tudo isso. O Evangelho nos ajuda bastante a fazer isso. Basta que a gente tenha vontade e a gente vai começar a trabalhar nisso. E aí, tirando essas pastinhas, né? Aí para elas não ficarem aparecendo mais dessa forma no nosso dia a dia. E mudar, ressignificar, para que isso tudo não pese mais tanto assim na nossa vida, né? Aqui é para ter uma ideia do que a gente fala de psicosfera, né? Essa você tem aí o espírito encarnado, né? E aí você tem esse envoltório nele. Esse envoltório que é exatamente a nossa psicosfera. É onde a gente vai atrair e vai também mandar, né, esses pensamentos, essas frequências que a gente tem. Para ter uma ideia assim, né, a gente tem, por exemplo, essa psicosfera da Terra, né? Você vê ela muito nublada, muito sombria, né? Por que fica desse jeito? Porque a psicosfera da Terra é o somatório de todas as psicosferas de cada um que habita a Terra. Então, se nós tivermos espíritos que estão pensando no bem, a psicosfera vai ficar outra, né? Como na Terra a gente tem um planeta de provas e expiações, aqui os espíritos vêm para ver se aprendem, né, se melhoram, e a gente é espírito imperfeito, a gente acaba levando o planeta a ter esse tipo de psicosfera. Agora, cabe a cada um de nós mudar isso, né? Se no nosso dia a dia a gente for mudando a qualidade dos nossos pensamentos, a gente vai perceber que isso vai mudar também. Temos também, no Livro dos Espíritos, né? No livro chamado Livro 2, que Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 livros, tá? Aí você tem o livro 2 que fala do mundo espírita. E temos a pergunta de número 89, que também é bastante interessante. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta que eles nos dão, sim, porém rápido como o pensamento. Então, nós podemos dizer que o espírito pensou, está lá. Isso acontece com a gente também, né? A gente está encarnado, tá? Mas você pensou, você está lá. É só você lembrar de alguma situação feliz que aconteceu. Você pensa nela, você se transporta para lá de imediato. A mesma coisa acontece quando a gente está com alguma raiva, né? Alguma mágoa. Você pensou lá, pum, já se transportou para lá, já azedou o dia, né? Então a gente precisa ir trabalhando para mudar um pouquinho isso. Sabendo que isso acontece, né? É sempre bom a gente buscar, olhar os fatos com o olhar do Evangelho, que aí a gente vai ter sempre um olhar que pode nos trazer bons frutos, pode nos trazer frequências melhores, tá?
temos aí também a pergunta de 89A, é logo depois dessa do número 89, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta? E eles respondem, quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. Nessa situação, Kardec usava a alma também como para falar, né, da palavra espírito, tá? Então, nessa situação, quando a gente está lendo alma, a gente está lendo espírito. Então, isso vai acontecer, tá? Então, a gente tem que estar consciente disso e começar a trabalhar para ter mais situações felizes do que não felizes, né? Fazer escolhas mais felizes do que não felizes. E tentar ir se livrando de um circuito que a gente tem, né? Que é aquele circuito do culpa-recompensa. Toda vez que você faz uma escolha, essa escolha é feliz, você sente culpa e acha que tem que pagar. E para pagar você tem que sofrer. Aí você auto-sabota, né? E cada vez você entra mais nesse circuito e mais se auto-sabota, tá? Isso não é verdade. Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente pode fazer uma escolha feliz ou não feliz. A gente vai ver o resultado disso, né? É lógico que se a gente já soubesse o resultado, a gente sempre faria uma escolha feliz, tá? Então, quando a gente faz uma escolha não feliz, ela vai ter consequências. E a gente vai ser responsável por essas consequências, a gente vai poder corrigir isso, tá? Sem problemas, sem sentir essa culpa que fica aí nos sabotando, tá bom? A gente precisa começar a trabalhar o pensamento dessa forma, né? Também isso é muito importante para nós. E essa informação, ela é de 1958, hein? Olha quanto tempo. E foi comprovada há não tanto tempo atrás assim, a ciência começou a comprovar essas informações, né? O tipo de pensamento define a saúde ou a enfermidade que vai nos afetar, tá? Isso foi dito por André Luiz. E ele mostrou para a gente isso. Ele falava desses centríolos. O que são centríolos, né? Se a gente olhar, são pequenos túbulos, né? Feixes de túbulos que estão dentro das células. As células, elas têm várias organelas, né? E se acreditava que o núcleo é quem determinava o tempo de existência da célula. Já se descobriu que não é, tá? Então, nós nos comunicamos com as nossas células, tá? E a gente tem um bocado de célula, né? Aproximadamente aí 37 milhões de células. Depende se é um pouquinho maior, um pouquinho menor, vai variar, né? Mas a gente tem em média isso. E a gente conversa com as nossas células. Sabe? Nós, espíritos, conversamos com as nossas células, tá? E a maior parte das doenças que a gente tem, elas não vêm de um problema físico, ela vem de uma situação de nós como espíritos. E quando a gente conversa com as células, a gente vai ter essas células como se fossem animaizinhos de estimação, tá? Elas estão aguardando a nossa orientação para elas poderem agir. E como é que um espírito vai conseguir conversar com uma célula? Através do seu pensamento e da sua emoção. É assim que a gente conversa, né? Então, quando a gente tem um tipo de pensamento e outro tipo de ação, não está havendo um desequilíbrio? Esse desequilíbrio se reflete no espírito, que somos nós. E aí a gente transfere esse desequilíbrio para as células. Aí a célula começa a não funcionar direitinho e vai dar problema físico para a gente, sabe? Que é para avisar, olha, você está com um probleminha, corrija a tempo de fazer isso. Então a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais atenção nas manifestações físicas que a gente tem de desconforto, de alguma doença, para introspectar e ver
nós como espírito, qual está sendo o problema que está levando a essa informação que a célula está nos mostrando, esse desequilíbrio, para que a gente possa corrigir. Tá? Isso é importante para nós. Então a gente precisa começar a ter atenção nisso. Normalmente o que acontece? Às vezes a gente está com o orgulho um pouquinho exacerbado, né? Às vezes a gente está com a vaidade um pouquinho exacerbada. Então a gente precisa ficar atento a isso. Se a gente estiver carregando uma mágoa, por exemplo, a gente vai estar fazendo esse trabalho de desequilíbrio das células. Tá? E quando a gente fala, eu não posso ficar nervoso, você está dando uma informação errada para a célula de novo. A gente pode ficar nervoso. A gente tem que entender o porquê e mudar isso, né? Ressignificar esse nervoso rapidinho e pronto, passou, acabou. É aquilo que acontece com os 70 mil pensamentos que a gente tem, eles não nos acompanham o tempo todo. Por quê? Porque a gente não está colocando emoção neles. A gente está entendendo, vendo o que acontece e passa, acabou, passou, né? A mágica para a gente começar a corrigir isso está exatamente na gratidão, na compaixão e na misericórdia. Aí, tem 3 alternativas, pode escolher qual você quer começar a pôr em prática agora para corrigir isso, né? A gente pode começar a pôr a gratidão em prática. Tá? É fazer isso no nosso dia a dia. Não é só a gratidão para com os outros, né? É começar a ter a gratidão para com nós mesmos. Começar a ver a misericórdia para os outros, começar a ver com nós mesmos, não nos cobrarmos tanto, perceber que a gente faz escolhas que não são felizes. Se você prestar atenção, você vai ver que a gente faz mais escolhas que não dão certo do que as que dão certo. E a gente tem culpa disso? Não tem culpa disso. A gente não sabe o resultado, a gente está aqui para aprender. Então, toda vez que a gente fizer uma escolha e não deu certo, a gente não repete. E vai vendo o que a gente pode fazer para corrigir isso. Tá? A gratidão, por exemplo, a gente pode começar hoje, né? Saindo daqui, encontrando as pessoas que a gente ama no nosso lar, mesmo encontrando aqueles que a gente já não ama tanto assim, né? Na hora que você for dormir, tenha gratidão para com o seu benfeitor, agradeça ele o dia que ele, o dia que ele propiciou, quantos problemas ele tirou do nosso caminho, e pede para ele te ajudar, né? Para te levar para lugares benfazejos, né? Porque lembra, você vai estar onde o seu pensamento estiver. Se a hora que você for dormir, né? O corpo físico vai estar lá. Nós, como espíritos, vamos para o mundo espiritual, tá? E onde estava o nosso pensamento na hora que a gente dormiu aí, adormeceu e deixou o corpo lá? É exatamente para lá que a gente vai. Você estava numa discussão, estava pensando em algo que aconteceu, que você ficou com mágoa, com raiva, né, querendo fazer um acerto, né? Vendo um filme lá que não era lá tão bom assim. Para onde a gente vai? Para onde a gente quer ir? Então, vamos mudar um pouquinho isso e não esquecer sempre, você vai dormir, faça a prece, agradeça, mostre a sua gratidão para com o seu benfeitor, né? Acordou no outro dia? Ótimo, que maravilha, a gente conseguiu ganhar mais um dia para experienciar. Pratique a gratidão. Pratique a gratidão para as pessoas que você não conhece. Vai no mercado, seja gentil com o caixa, seja gentil com as pessoas que estão na fila, né? Vamos começar a praticar isso para ir mudando a qualidade dos nossos pensamentos, já que a gente tem toda a informação de como fazer isso, quanto esses pensamentos afetam a nossa vida aqui e agora. Para que a gente, na próxima vez que voltar, a gente volte já com tudo isso na nossa mente. Porque o que tiver na mente não se apaga, tá?
Só se apaga o que tiver no cérebro. E aí a gente já vem com esse conhecimento e pode começar da onde nós paramos. Então, nunca é tarde para começar e a gente precisa pôr em prática agora. Tá bom? Combinado? Então eu agradeço o carinho de vocês por terem comparecido e permitir que a gente possa, né, conversar um pouquinho, aprender um pouquinho mais todos juntos, tá bom? Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite. Agradecer a Jesus por estar aqui presente conosco. Ele mesmo nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria. Vamos agradecer aos benfeitores da casa, aos benfeitores dessa tarefa, aos nossos benfeitores e a todos aqueles que permitiram que a gente pudesse estar aqui nesse estudo dessa noite. Vamos rogar a Maria, Mãe de tanta misericórdia, que nos acompanhe até os nossos lares em segurança e que permita possamos estar aqui na próxima quarta-feira para mais uma noite de estudo do Evangelho. Vamos pedir a ela que interceda junto a Deus nosso Pai, dando-nos forças nos momentos de nossas dificuldades, dando-nos luz nos momentos em que tivermos que fazer escolhas, e sempre colocar uma estrela guia para o viajor. Que assim seja. Ficha branca, número 1, 2, 3, 4 e 5. Ficha branca 6, 7, 8, 9, 10.